agora? O que seria dos meus filhos? O que seria da minha família? Hoje nós estávamos num almoço e contamos um pouco da nossa história nesse almoço. E quando a minha sogra faleceu e nós adotamos as nossas filhas, que são minhas cunhadas, hoje filhas amadas, se nós não tivéssemos na presença do Senhor, irmão, o que seria da vida delas? Tudo por causa dessa palavra. Ao lermos essa palavra agora, eu creio que a mensagem dela pode adentrar em cada coração aqui e ter uma explosão de revelação dentro de você e mudar a tua história. Não é só mais um culto, não é só mais uma palavra, é a palavra do Santo Eterno, é a palavra daquele que tem poder, é a palavra daquele que um dia visitou você na sua maior dor. Ele te conquistou, te trouxe para perto, levou você para as águas, você foi batizado, você conheceu Ele, irmão. É sobre isso e sobre essa palavra que nós vamos ler agora em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 3 do capítulo 47 do livro de Ezequiel: à medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, media 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água, que chegava no joelho. Mediu mais 1000 côvados, mais 1000, e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração e que essa palavra ela possa transformar a nossa noite. Nesses poucos minutos que nós temos aqui, fale conosco, Jesus. Nesses poucos minutos que nós temos aqui, Deus, venha de uma forma profunda no nosso ser, revelando aquilo que o Senhor tem para nós. Como diz as Tuas Escrituras, a palavra que é afiada, que penetra a alma e espírito, juntas e medulas. Fale conosco, Jesus, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. O texto ele vai mostrar para o profeta Ezequiel que um anjo vem e ele começa a fazer algumas medidas de um rio que fluía do templo de Deus. Esse rio ele passava por debaixo das portas do templo e ele fluía para um rio. E ali o anjo traz o profeta para que ele consiga analisar e ver a profundidade que esse rio ia tomando, a proporção que isso ia tomando a cada passo que ele dava. Então ele pega uma linha de medir e ele começa a medir. Ele diz: até aqui, até esse ponto, quando você coloca o pé nas águas, existe uma sensação, existe uma experiência que você vai viver. Mas para que você possa viver coisas novas e mais profundas, você precisa andar um pouco mais. Repita comigo: andar um pouco mais. Você precisa andar um pouco mais, e conforme você vai andando nesse rio, conforme você vai dando passos nesse rio, as águas que batiam nos seus tornozelos, agora elas já começaram a bater nos joelhos. Mas é necessário que nessa caminhada você ande um pouco mais. Repita comigo: ande um pouco mais. E ele andou um pouco mais 1000 côvados. E agora aquelas águas que batiam no joelho agora estão na cintura. E o anjo vai dizendo e mostrando para Ezequiel que conforme ele for indo, existe um rio, existe algo tão poderoso da parte de Deus, que chega um ponto a qual você entra e não consegue mais andar. Que agora não é mais sobre você andar, mas é sobre você se lançar e confiar, a ponto de perder o contato com o solo e começar a nadar nesse rio. Para que você possa nadar nesse rio, você precisa ir a águas mais profundas. Eu não sei você, se você já tentou mergulhar em lugares rasos. Eu me lembro quando eu era criança, dificilmente nós tínhamos condições de ir para a praia. E um dia eu fui para a praia, Ilha Bela, junto com a minha mãe, com meu irmão. Inclusive foi nesse dia que meu irmão ele foi descer uma cachoeira pequenininho, louco da cabeça, e escorregou, e eu tive que pular para pegar meu irmão. Então se você está vivo aqui hoje, agradeça a mim em nome de Jesus. Obrigado. Queria muito fazer isso. E nós estávamos nessa praia e eu lembro que eu fui fazer um mergulho. Eu fui pular assim.
né, para fazer um mergulho, irmão. E quando eu pulei, eu não tinha dimensão da profundidade. Quando eu mergulhei, eu bati a cara e ralei a cara. E aí aqui eu fiquei com a cara ralada, eu fiquei tipo o bigodinho de Hitler, sabe? Ficou aquela casquinha, né, sangrando minha cara. Porque eu não tinha noção da profundidade daquele ambiente. Eu não entendi que naquele nível eu precisava colocar um pé, depois colocar o outro, e ir andando aos poucos para poder sentir até onde eu conseguiria mergulhar, até onde eu conseguiria ir mais profundo. E em casa, pensando nesse texto, pensando nessa reflexão, eu comecei a perceber que existem níveis em todas as áreas da vida a qual nós precisamos passar por eles. E quando passamos por eles, nós somos promovidos nesses níveis, nós acessamos lugares maiores. E fazendo hoje uma retrospectiva de toda a minha vida, no almoço que nós estávamos, eu comecei a me lembrar de cada processo que eu fui passando. Das vezes a qual eu tentei mergulhar e ralei a cara na minha vida espiritual. Das vezes a qual eu tinha convicção que daria certo e deu tudo errado. E você vai amadurecendo e você vai aprendendo. Você vai entendendo como funciona o modus operandi de Deus. Como funcionam as situações da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando até aqui, sim ou não? Existem níveis, irmão. Existem processos que a vida te leva a passar por eles. E um dia chegando aqui da obra muito cansado, chegando aqui na casa do Senhor, para uma reunião, o pastor Marco Melo olhou para mim, e ele olhou assim com aquela cara de profeta dele, falou assim: pastor? Falei: pois não? Ele falou assim: você quer ser extraordinário? Eu parei assim, fiquei olhando para ele, falei: amém. Quando você não sabe muito o que falar, você fala amém, né? Amém. Sabe onde é a rua? Amém, sei, amém. Você quer ser extraordinário? Eu falei: amém, pastor. Ele falou assim: então suporte o processo. Se você quer ser extraordinário, suporte o processo. Quer ser extraordinário, não adianta você só colocar o pé nas águas, você precisa andar um pouco mais, irmão. Aqueles que querem ser extraordinário, eles precisam sair do ambiente a qual estão e começar a andar um pouco mais. Repita comigo: ande um pouco mais. Não dá para ser extraordinário parado e estabilizado no momento e no ambiente a qual você se encontra. Você precisa dar uns passos, porque se você quiser ser extraordinário, você vai ter que andar um pouco mais. E quando começar a andar um pouco mais, você vai ter que estar preparado para o processo que você vai enfrentar. E aí, lendo a Bíblia, você vai lá para 1 Samuel capítulo 17, vai cair na história de um homem chamado Davi. E Davi, um dia ele chega na guerra, o gigante está gritando: não tem homem aí não para lutar comigo? Ei, não tem homem, 40 dias e 40 noites gritando todos os dias: não tem homem aí não, não tem homem aí não. E Davi chega nesse momento da guerra. Quando ele chega nesse momento da guerra, ele ouve que aquele que derrotasse o gigante se casaria com a filha do rei, se tornaria muito rico e nunca mais pagaria imposto. Davi olhou aquela oportunidade, então ele vai no meio do exército e ele começa a perguntar: o que é que vai ganhar o homem que destruir e matar esse gigante? O que é que vai ganhar o homem que matar o gigante? E eles disseram: o homem que matar o gigante vai se casar com a filha do rei. O homem que matar o gigante nunca mais vai pagar imposto em Israel. E o homem que derrotar o gigante se tornará um dos homens mais ricos da nação. A pergunta que eu quero fazer para você: você acha que com a pergunta de Davi ele queria ser extraordinário, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas ele precisou passar por um processo. Ele precisou passar pelo gigante. Então pegaram Davi, levaram para o rei Saul e falaram assim: Saul, tem esse menino aqui, esse moleque está aqui, e ele falou que ele vai derrotar o gigante. Saul olhou para Davi e falou assim: Davi, deixa eu te conversar com você, meu amigo. Esse gigante que está ali, Golias, ele é matador desde a infância. Ele é um gigante, ele desde a infância, ele foi criado na guerra. Davi, quem é você, Davi, para poder matar um gigante? Davi olha para ele e fala assim: meu senhor, eu já matei um leão e já matei um urso, e com certeza esse gigante eu vou matar também, porque quem é ele para ir contra o nome do Deus vivo? Davi, ele andou um pouco mais. Para ser extraordinário, ele passou por um processo, ele suportou as dores, ele passou por momentos de dificuldade, ele venceu leão e urso. Ele andou um pouco mais, ele saiu do raso, ele saiu da beira da praia, irmão. Ele decidiu mergulhar, ele decidiu sair do controle da vida dele. Porque se você quiser viver algo extraordinário, você precisa entender que existem níveis a qual você irá passar.
E a pergunta que eu faço para você: qual foi o primeiro animal que Davi precisou enfrentar na vida dele? Quem sabe? Qual foi o primeiro animal que Davi teve que enfrentar? Repita comigo: mosca. Mais uma vez, moscas. A Bíblia diz que Davi, ele era pastor de ovelhas. E por ser pastor de ovelhas, irmão, ele precisava pegar o óleo e ungir a ovelha nas suas orelhas, no seu focinho e a sua cabeça. É por isso que quando você vai ler o livro de Salmos, diz assim: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e escorre sobre a sua barba. O óleo da unção, ele serve para que evite as moscas entrarem sobre a ovelha, penetrarem dentro dos seus ouvidos, dos seus olhos ou do seu focinho e colocar ali ovos. Então Davi, ele precisava todos os dias acordar pela manhã e ungir as ovelhas, porque se uma mosca colocasse um ovo na cabeça de uma ovelha e esse ovinho viesse a germinar, as ovelhas, elas começavam a ter tipo um ataque e elas morriam ali. É muito interessante que você vai perceber que o maior inimigo de Davi foi a mosca. Aquilo que ataca os pensamentos, aquilo que ataca a mente, aquilo que ataca nos lugares mais sensíveis, sensitivos da ovelha. Se você for estudar a fundo o que significa mosca na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Beelzebu significa rei das moscas. Beelzebu é conhecido como o próprio Satanás, e Satanás todos os dias manda moscas sobre a nossa vida e sobre a nossa mente, para que haja um ovinho plantado e esse ovinho venha gerar um pensamento de destruição sobre a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Davi venceu as moscas, ele ungia as ovelhas, e ele precisou passar por isso. Um trabalho minucioso, cuidadoso. O segundo animal que Davi precisou enfrentar, repita comigo: ovelha. Como assim, pastor? Davi precisou enfrentar a ovelha? Precisou, porque na época da tosquia, quando as ovelhas eram tosquiadas e a lã delas era arrancadas, a ovelha é um dos animais mais burros que existem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: prazer, ovelha. A ovelha, ela tem um problema porque ela, no reino animal, ela é um dos animais mais frágeis. Ela não sabe de organização, ela não sabe de gestão. E a ovelha, ela reconhecia uma outra ovelha e ela entendia quem era o líder por causa da lã. Então quando chegava a época da tosquia, todas as ovelhas eram tosquiadas, a sua lã era arrancada. Então era comum no meio das ovelhas elas darem cabeçada uma nas outras, porque elas precisavam agora reestabelecer o cargo para saber quem era o governante das ovelhas. Então eu fico imaginando Davi no pasto com as ovelhas tosquiadas, e agora ele está vendo ali naquele processo. Lembra que nós estamos falando sobre processo, amém? Naquele processo venci as moscas, mas agora eu preciso vencer as ovelhas que ficam dando cabeçada uma na outra, as ovelhas que querem medir força, as ovelhas que querem brigar. Então Davi chegava e uma ovelha estava dando cabeçada na outra, sangrando. Ele precisava afastar, ele precisava organizar o rebanho. A Bíblia não fala sobre isso, mas foi um dos processos que Davi passou. O terceiro processo que Davi precisou enfrentar foi o lobo. Repita comigo: lobo. Qual é o maior inimigo da ovelha? Lobo. O lobo mau. É o lobo mau que pegava os ovelhinhos ou não? É os porquinhos, né? Nossa, tá ruim esse negócio de história. Inventaram tudo errado a história, né? Amém. Acabou com a minha pregação, Rogerinho. O lobo, ele se infiltrava no meio das ovelhas. O lobo, ele andava no meio da lã das ovelhas, e Davi, ele precisava discernir, como pastor, quem era o lobo que estava ali no meio da pele das ovelhas, infiltrado, entrando no meio delas e arrematando aquelas ovelhas. Davi, ele não falou desse processo, ele falou sobre leão e urso. É muito interessante que ele matou um urso, irmão. A Bíblia vai dizer que ele matou um leão, a qual estava com uma ovelha morta na própria boca. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você vê um leão, primeiro que, se a gente vê um leão aqui, poucos ficam, né? Se entrar um leão aqui agora, e o leão tem na boca uma ovelha morta, certo? Ele pegou uma ovelha. Você lutaria com o leão para pegar a ovelha morta, sim ou não? Irmão, Deus te abençoe. Leão, lion, é nós. Nossa, eu vou parar que eu estou ficando muito fluente no inglês. Leão, pode levar a ovelha, acabou, pegou, você ganhou, perdi, sabe? Perdeu, perdi. Levou a ovelha. Mas a Bíblia diz que ele lutou com o leão
para resgatar da boca do leão uma ovelha que já estava na boca do leão. Como pode? Ele não aceitou perder a ovelha, irmão. Você acha que esse homem aceitaria perder uma guerra? Você acha que esse homem aceitaria perder um exército? Você acha que esse homem aceitaria perder a vida de alguns dos soldados? É nesse período de processos que Deus olha lá do céu e Ele começa a verificar e fala assim: esse homem tem caráter. Porque ainda que a ovelha estivesse morta, ele não desistiu dela. E agora eu não estou falando sobre ovelha animal, eu estou falando sobre uma igreja. Será que Deus consegue olhar para você e aprovar você por saber que alguém estava morto, mas você foi lá e resgatou? Da boca do leão, que está bramando a quem possa tragar. Processos. Depois do urso e do leão, ele enfrentou o gigante, irmão. E ele venceu o gigante. Níveis mais profundos, ele andou um pouco mais. Se você quer ser extraordinário, você precisa andar um pouco mais. É por isso que a indignação do apóstolo Paulo com a igreja, quando ele fala lá em Hebreus, ele vai dizer em Hebreus capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 14. Hebreus capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 14. Hebreus capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 14. Quem achou, diga amém. Diz assim: pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, repita comigo, criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós como igreja já deveríamos estar andando um pouco mais. Nós como igreja já deveríamos estar vivendo coisas mais profundas com Deus. Nós como igreja já não era mais para estarmos molhando só a ponta dos pés. O apóstolo Paulo está dizendo: existe um rio de águas mais profundas, existe um rio muito mais profundo, mas vocês não estão aptos para passar pelo processo. Vocês não conseguem vencer moscas, vocês não conseguem vencer as ovelhas, os lobos, vocês não conseguem vencer o urso, o leão, quem dirá gigante. E é por isso que eram para estar vivendo coisas maiores, mas ainda são como crianças. Eram para estar indo mais profundo, mas ainda vivem como crianças na casa do Senhor, esperando alguém colocar um alimento na sua boca, esperando quem possa te dar um leite, esperando quem possa cuidar de você, mimar você, ligar para você quando você está dodói. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, irmão: você quer ser extraordinário, sim ou não? Porque se você quiser, você tem que estar preparado para passar pelo processo. Se você quer ser extraordinário, você tem que estar preparado para ser amassado. Não é no nível das moscas que Deus te quer, não é no nível das ovelhas que Deus te quer, não é simplesmente no nível dos lobos que Deus te quer. Deus está querendo colocar você para ganhar gigantes, derrotar gigantes. E aquele que derrotasse o gigante alcançaria algo extraordinário em Israel. Mas o apóstolo Paulo olha para a igreja e diz assim: parece que vocês não estão entendendo nada, porque a primeira dificuldade que vem, vocês param. Não é possível que nós vamos ter que explicar para vocês novamente os princípios elementares da palavra. Não é possível que nós vamos ter que explicar tudo de novo para vocês que são crentes velhos. O apóstolo Paulo está falando: nós vamos ter que explicar tudo de novo para vocês. Os princípios elementares, os princípios que regem a palavra de Deus. Porque vocês ainda são crianças. Vocês não querem amadurecer, vocês não querem crescer. Todos querem ser extraordinário, irmão, mas poucos querem ser amassados. Todos querem pregar nas nações, todos querem uma empresa que fatura muitos milhões. Todos querem uma família digna, filhos, casa cheia, casa com piscina, níveis maiores nessa terra. Todos querem ser extraordinários, sim ou não? Não é possível que só eu aqui quero vida boa e a Bia aqui. Vocês querem uma vida boa, sim ou não? Glória a Deus, está preocupado agora. Todos querem, irmão. Ai, pastor, isso é teologia da prosperidade? De maneira nenhuma, porque eu estou falando que você vai apanhar na vida. Como é que isso é prosperidade? Teologia da prosperidade. Eu estou falando que você vai ser amassado. Eu estou falando que você vai ter que entrar na água, e conforme você for entrando na água, você vai perder o controle da sua vida.
Eu estou falando para você que conforme você vai dando os passos e conforme você vai avançando, mais terrível vai ser nas sensações emocionais que você vai enfrentando. Aprenda uma coisa, irmão. Deus não te colocou em lugares altos ainda, e você não está vivendo coisas extraordinárias ainda, porque a base sua é muito fraca, não sustenta. Existe a diferença de uma árvore e de um cogumelo. A árvore, ela cresce 10 vezes para baixo para crescer uma para cima. O cogumelo cresce 10 vezes para cima e cresce uma para baixo. Qual é o crescimento que você quer na sua vida? Ah, pastor, eu quero crescer para baixo. Então suporte o processo. Eu quero que Deus cada vez mais faça com que eu tenha raízes fortificadas para suportar o dia mal. Então se permita ser amassado por Ele. Mas a primeira pessoa que aparece questionando você, ou a primeira pessoa que aponta o dedo para você, você quer sair da igreja? O primeiro sermão que você toma, ou o primeiro questionamento que é levantado contra a tua vida, você decide ir embora e procurar um outro lugar? Como é que você quer ser extraordinário dessa forma? Sendo que os conflitos da vida tornam você alguém mais forte. Antigamente, nossa, falando assim parece que eu sou muito velho, né? Mas antigamente as crianças, a juventude, os jovens, né? Eles eram treinados para um período atual como esse. Você lá na casa da sua avó, não era do jeito que você queria. Ah, quero Danone. Não tem Danone, moleque, come isso aí, ponto final. Era assim ou não era? Hoje em dia, ai, vamos pegar um Danoninho, colocar na boca, aviãozinho. Ah, ele não gosta. Ah, ele não quer. Falei pra Bruna, falei. Ela fala assim, Pablo, vem aqui resolver. Eu falei assim, o meu jeito de resolver é diferente do seu. Você quer que eu vou? Não. Ela fala, não precisa, amor. Porque o papel do homem é dar destino dentro da sua própria casa. O papel do homem é dar direção para os seus filhos, é fortalecer eles, é direcionar. E Deus faz isso conosco. Ou você acha que Deus vai entrar no mesmo padrão que os seus pais geraram você, te mimando, comprando o ovinho da Páscoa que você quer? Ai, te curte da mamãe. Você acha que Deus vai tratar você assim, irmão? Você quer ser extraordinário, você vai ser amassado por Deus. Você quer ser extraordinário, você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que entrar em águas mais profundas, você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer, você vai ter que fazer coisas a qual você vai falar assim, cara, eu não queria ter que estar limpando um chão agora, eu não teria que estar pegando um copo sujo no chão agora, por que as pessoas fazem isso comigo? E Deus vai estar olhando e falar assim, eu estou moldando o teu caráter. É por isso que a maioria da nossa geração, quando vai para o mercado de trabalho, sofre e pede a conta em 3 meses, sim ou não? Porque não aguenta, se sente ofendido, se sente, eu acho que estão me machucando emocionalmente. Pelo amor de Deus, irmão. Você sabia que nas empresas hoje, grandes empresas relevantes, eles estão contratando uma equipe de RH especializada para lidar com a geração Z, porque ninguém consegue conversar com a geração Z. Como que você vai olhar para um jovem desse, que no caso é o meu e o seu filho, e olhar para ele e saber que ele vai ser extraordinário, irmão? O reino de Deus, ele custa muito, ele custa tudo. O reino de Deus, ele vai te esmagar. Jesus, quando está falando sobre João Batista, ele diz, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado na força e na violência. O reino de Deus não é Hello Kitty, a vida não é um morango. Você precisa entender que é faca na caveira, é guerra, irmão. Será que você está preparado para poder ser extraordinário? Você quer ser extraordinário? Porque se você quer ser extraordinário, se prepare para ser amassado. E não saia da igreja porque alguém não cumprimentou você, ou porque alguém não olhou na tua cara naquele dia. Porque isso só prova que você não está preparado para ser extraordinário. Você é criança ainda. A essa altura já era para ser adulto, mas ainda é mimado. O Senhor, Ele está querendo levantar um exército, mas Ele não trabalha no modus operandi a qual seus pais te criaram. Deus é soberano, a palavra dEle não muda. E o jeito de Deus trabalhar é um só. Quer ser extraordinário? Ande mais um pouco. Coloque o pé nas águas e avance. Essa mensagem aqui não é para 100% da igreja que está aqui, porque nem todos querem essa vida. Porque se você for na praia agora, não nesse momento, mas em algum dia que você for na praia, a maioria das pessoas, elas ficam na areia. Poucos são aqueles que entram na água, porque entrar na água é desconfortável, sim ou não? É água salgada, ou o teu cabelo, principalmente as mulheres. Sim, Duarte, ó, confissão do coração. Você vai entrar na água, você vai fazendo assim, né? Você coloca o pé na água e fala, nossa, isso aqui é água gelada. Aí você vai pulando assim, ó, né? A onda assim, né? Aí ela bate assim, alguém vem, e aquela pessoa da 5ª série vem e faz assim, ó, chá! Aquele bagulho bate nas suas costas e faz assim, ó.
Mas conforme você está lá dentro da água, o que vai acontecendo? Você vai se acostumando com a temperar. Quer ser extraordinário, irmão? Comece a se acostumar com os ambientes a qual Deus está te colocando. Quer ser extraordinário? Comece a dar ordens e comandos para o seu corpo, para entender que existem processos da vida que você vai precisar passar. Custe o que custar, doa o que doer, faz parte. Se você quer ser extraordinário, faz parte. Agora, se você não quer, por favor, sai da água, que tem pessoas adultas que querem viver o extraordinário. Senta na beira da praia e fica assistindo o que Deus está fazendo. Geralmente quem está na beira da praia é aqueles que ficam comentando sobre os acontecimentos do que está acontecendo dentro da água. Você já percebeu? Um dia eu fui para a praia com o pastor Igor, com a Bruna e com a Brenda. A Brenda era muito nova, o pastor Igor também, né? Nem era pastor na época. Nós estávamos começando a casa do pai e fomos para Florianópolis. Se fui pobre, nem me lembro, irmão. Fomos de carro. E nós estávamos lá e o pastor Igor falou assim: pastor, vamos entrar na água lá com a Brenda, vamos brincar, tá? Se divertir, foi embora, vamos lá. Água gelada, a Bruna lá na beira da praia, lá, né? O guarda-sol, olhando. O pastor Igor decidiu tirar foto. Eu não sei o que ele tem com câmera agora, tá fazendo sentido. Ele quis fazer um vídeo dele no meio da água. Eu acho que agora eu tô entendendo. Ele pegou o celular dele e falou: vou fazer uma chamada de vídeo, vou fazer um vídeo aqui na água, tô em Floripa, pá. Ele largou a Brenda, irmão. A água foi levando a Brenda e a Brenda foi indo embora. E eu falei para ele: fica com a Brenda que eu vou mergulhar lá no fundo. Pastorzão, tá de boa. Falei, demorou. Fui lá pro fundo. Na hora que eu fui lá pro fundo, o pastor Igor pegou o celular, desapareceu assim. A Brenda ficou sozinha, não deu mais pé. Ela começou a afogar, tal. De repente, irmão, os bombeiros vindo correndo de todos os cantos para pular dentro da água, salvar a Brenda. A Bruna sem óculos parou e olhou e falou assim: quem será que tá afogando ali? As pessoas que estavam na praia falaram: que pai e que mãe responsáveis. Começou a comentar, irmão, detonar. Pastor Igor com o celular desesperado foi, correu, tentou ajudar a Brenda. Chegou lá o salva-vida, falou para ele: obrigado, grandão, você salvou a vida dela junto com nós. Ele: não, tamo junto. Quem que estava saindo lá do fundo da água como responsável? Eu. Peguei a Brenda como se ninguém tivesse visto. Falei: filha, vamos lá pro outro lado que sua mãe vai brigar com nós. Ela falou: vamos embora, pai. Peguei a Brenda, fomos lá pro outro lado. Ficamos uns 40 minutos, quieto, sem falar nada. Falei: vamos voltar agora, que acho que sua mãe não vai lembrar de nada, ninguém vai saber. Voltando, uma senhorinha parou, eu e a Brenda, e falou assim: menina, você quer morrer? Falei: essa velha deve ter falado perto da Bruna, agora lascou. E eu e a Brenda conversamos com a velha: não, tá tudo bem, tá de boa. Menina, cuidado. Chegamos perto da Bruna, eu e a Brenda aqui rindo. Pastor Igor desapareceu. Foi voltar só na hora do almoço. Chegamos lá perto da Bruna, a Bruna olhou assim com aquele olhar de mãe, sabe, tipo, eu vou matar vocês. E o pessoal tudo em volta comentando: quem é a mãe responsável? Na hora que nós nos sentamos, a Bruna olhou e tipo assim: irmão, você que é casado, você sabe, né, o que eu tô falando aqui, né? Nem vou continuar, aquele olhar acabou com o meu dia. Aí fui procurar o pastor Igor, estava no celular em algum lugar. Camila, você está assistindo aí, arranca o celular desse homem agora, porque nós está preocupado. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que cada vez que você tenta ir mais fundo, quem não tem coragem de ir fundo sempre vai olhar para você como um irresponsável. É irresponsabilidade mudar de templo, pastor. É irresponsabilidade começar uma igreja na pandemia. É irresponsabilidade um jovem de 21 anos adotar 3 meninas. Isso é irresponsabilidade. Como é que vocês vão se sustentar? Como é que vocês vão pagar as contas? É irresponsabilidade sair de uma igreja estruturada para vir cantar numa igreja que não tem microfone e a sua garganta sangrar, Duarte. É irresponsabilidade. É irresponsabilidade, Rafinha, você abandonar tudo para seguir um cara louco, para poder tocar numa igreja a qual você nem tinha noção do que Deus faria. É irresponsabilidade. Ir mais fundo é irresponsabilidade. Para quem ficou na beira da praia, irmão. Mas só quem foi mais fundo tem experiências e sensações totalmente diferentes com Deus. A pergunta que eu tenho para fazer para você: até quando você vai ficar na beira da praia, irmão? Você quer ser extraordinário? Você precisa andar um pouco mais. Você precisa sair desse ambiente que você está. José, ele queria ser extraordinário. Um dia ele chegou na sala da casa dele, todo mundo comendo lá comida, batendo um papo. Ele bate na mesa e fala assim: eu queria falar um negócio. Eu tenho um sonho. Gênesis capítulo 37. E o meu sonho é que todos vocês que estão aqui um dia se dobrarão diante de mim, porque eu vejo que Deus está fazendo algo grande na minha vida. E por causa disso, seus irmãos o odiaram ainda mais e venderam ele para o Egito. Gênesis 45. Mas os irmãos não sabiam que ele
aquilo que eles estavam fazendo era para salvar muitas vidas. E toda uma terra foi sustentada, porque um homem passou pelo processo. Quem é que vai matar o gigante? Um menino de aproximadamente de 15 a 17 anos se levanta e fala assim: eu matarei o gigante. Quem é você? Eu sou o cara que passou pelo processo. Eu sou o cara que foi esmagado. Eu sou o cara que teve que ver a ovelha convulsando na minha frente e eu tentando salvar a vida dela. Eu sou o cara que pulou na boca do leão e tirou a ovelha que já estava morta lá. Eu sou o cara que vai matar esse gigante, porque eu não fiz por mim, eu fiz no nome do Deus vivo. E o gigante vai cair no nome do Deus vivo. Você quer ser extraordinário, irmão? Suporte o processo. Você quer ser extraordinário? Você quer um dia viver o que a pastora Bruna viveu? A pastora Bruna agora, ela tem vários contatos. Ela é muito elegante, muito bonita. Nossa, amor, estou te elogiando, hein? Hoje é nóis. E a pastora Bruna é demais. Perca um pai com 11 anos de idade, perca uma mãe com 21, passe por um câncer, perca um filho, passe por todo o processo que ela passou. Você quer ser extraordinário? Nós só olhamos o resultado, mas nós não queremos andar um pouco mais, porque quando andamos um pouco mais, a água começa a bater e aquilo começa a incomodar, e você tem que permanecer parado, sabendo, a água vai esquentar e as coisas vão começar a ficar normais. Só que poucos de vocês têm maturidade para entender o que eu estou pregando aqui hoje, porque todo mundo aqui quer ter sucesso, mas ninguém quer ser esmagado. Então hoje, irmão, é um culto onde você precisa decidir. Você quer ficar na beira da praia ou você quer entrar um pouco mais fundo? Saiba de uma coisa, quando você decidir entrar um pouco mais fundo, acabou o domínio do seu corpo, acabou o domínio das suas ações. Quando você anda um pouco mais fundo, o anjo começou a falar para o profeta: 1000 côvados a mais, você vai perder o controle. É isso que você quer? 1000 côvados a mais, as águas não vão bater mais aqui nos ombros. 1000 côvados a mais, o seu pé já não vai tocar mais o solo. E se o seu pé não toca mais o solo, já não é mais você que se sustenta. Você quer ir um pouco mais fundo? Você quer andar um pouco mais? E a Bíblia diz: e eu fui um pouco mais fundo, aonde as águas são mais profundas, aonde não dá para atravessar andando, aonde a única forma de atravessar é nadando. Você quer ser extraordinário, irmão? Suporte o processo. Você quer ser extraordinário? Perca o controle da sua vida. Seja alguém que não está no controle das coisas. Seja alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja alguém como Ananias, que estava na sua casa tranquilo. Deus vai... Isso é muito profundo, irmão. Em Atos a Bíblia diz que o Senhor Jesus encontra Paulo, conhecido como Saulo. Ao cair, uma luz forte brilha, ele fica cego. Deus diz algo para Paulo. Ele diz assim: vá à rua chamada direita. Não é isso que Deus diz não. Peraí que eu estou lembrando aqui. Ele diz assim que um homem chamado Ananias visitaria ele. É isso? Ajuda aí, pastor Leandro. Atos capítulo 9 ou 10. E aí para Ananias ele diz: vai à rua chamada direita. É isso? Lá você encontrará um homem orando. O interessante é que Deus falou antes com Paulo, para depois ir falar com Ananias. Deus primeiro chega para Paulo e fala assim: vai para um tal lugar, fica lá que um homem chamado Ananias vai orar por você, e você vai ser curado. Aí Deus vai lá, depois que falou com Paulo, preste atenção, depois que eu falei com Paulo aqui, ele vai lá e fala: Ananias, seguinte, eu avisei para o cara lá chamado Paulo que você vai lá orar por ele. Não, Senhor, mas esse cara mata todo mundo. Ananias, eu já avisei que você vai. Independente de quem ele é, independente do que ele faz, eu já te dei uma ordem, vai e faça. Deus não foi falar com Ananias para pedir autorização para depois falar com Paulo. Deus falou com Paulo e depois foi dar uma ordem para Ananias. Com você, Deus precisa pedir autorização, Ele pode dar uma ordem. Nossa, pastor, quem diz que Deus precisa pedir autorização? Imagina, na minha vida Deus nunca precisa pedir autorização. Deus falou, eu vou obedecer. Então por que você não saiu do seu lugar e perdoa a pessoa que te ofendeu aqui dentro ainda? Porque eu estou esperando Deus tocar. Eu estou esperando Deus confirmar. Então eu estou aqui como voz de Deus para dizer para você: se você não perdoar o seu irmão, Deus não perdoa os seus pecados. Vocês entendem como é mais profundo? Você está disposto, irmão, a viver esse evangelho? Porque tudo que foi te ensinado até agora, se não é isso que está sendo pregado, tem alguma coisa errada dentro da tua cabeça. Você quer ser extraordinário? Seja esmagado, irmão. Seja amassado. Chore. Vai ter dias que você não vai ter força para orar. A única coisa que você vai conseguir fazer é chorar, chorar e chorar.
É muito interessante que eu não sei se vocês, eu encerro aqui a mensagem. Eu não sei se vocês já viram, mas existem alguns relógios que eles têm uma medição, me ajuda aí, Vince, sobre a profundidade, né? O quanto ele aguenta de profundidade, certo? É isso? Como se fala isso daí, mais bonito? É isso aí, gostei, profundo. Muito bom, assim, ó. E existem alguns relógios que, quando você vai comprar, esse relógio você pode levar tantos metros de profundidade, esse aqui vai tantos metros de profundidade e por aí vai. Por que que tem essa descrição? Porque quanto mais profundo você vai, maior é a pressão da água, conforme mais fundo você for. Então o relógio, ele tem ali uma especificação. Se você for a tantos metros de profundidade, esse relógio não vai aguentar a pressão da água. Esse relógio, ele vai parar. Deus olha para nós, e Deus, ele tem uma imensidão de coisas para entregar nas nossas mãos. Deus tem uma imensidão de coisas para fazer na nossa vida. Mas a primeira coisa que ele vai ver é a especificação que tem sobre você. Quanto ele aguenta de pressão. Para que eu possa levá-lo a águas mais profundas, qual é, na descrição dele, o nível de pressão que ele aguenta. E eu tinha convicção que meu nível de pressão era bom. Deus acabou comigo nesses últimos 3 meses. Ele me levou mais fundo. E como essa canção que está sendo tocada aqui pelo Rufino, ele me levou a águas mais profundas. Ele tirou o meu pé da superfície. Ele me fez ir mais fundo com ele. Você está disposto, irmão? Pastor, mas o que de extraordinário aconteceu na sua vida? Só desgraça. Desastre na área financeira. Na reforma, tinha dias que eu me ajoelhava e eu queria chorar. Eu olhava para alguma coisa e eu falava assim, não vai dar certo. Tinha dias que eu olhava para a conta da igreja e nesse período eu perdi o acesso da minha conta da igreja. Foi Deus. Porque eu não sabia quanto estava entrando nem quanto estava saindo. E eu falava, Vince, como está a conta? Pastor, está uma benção, está tudo bem. E a pressão de chegar em casa 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã e falar, eu não vou aguentar levantar amanhã, Senhor. Eu não tenho forças para levantar mais. Eu não consigo, Senhor, eu vou morrer. E no dia seguinte eu me levantava e mais pressão o Senhor mandava sobre mim. Eu nunca imaginei viver o que eu vivi nesses últimos 90 dias. Deus me levou a águas muito mais profundas com Ele, irmão. Deus começou a me esmagar no íntimo do meu ser, dentro do meu quarto. Tinha noites a qual eu não conseguia dormir, de dores no meu corpo, de dores no meu braço. Eu comecei a entrar numa angústia terrível. O meu emocional estremeceu. Quando o pastor Igor caiu do teto, eu vi o pastor Igor caindo. Quando o pastor Igor caiu, eu corri até ele. Quando eu olhei, eu não sabia que era o pastor Igor, eu achei que era o serralheiro. Quando eu vi o olho dele olhando para mim, dizendo, pastor, me ajuda, aquilo estremeceu o meu ser. Eu comecei a tremer tudo. Eu comecei a passar mal. Ele tentando levantar com o braço quebrado, não conseguia se mover. Eu vendo toda aquela cena. Eu não estou tentando te assustar, eu só estou te falando isso porque ele é um milagre. Eu fui para o fundo da igreja, eu comecei a chorar desesperadamente. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele só estava me levando a águas mais profundas. Ele só estava dizendo, filho, você quer ser extraordinário? Aguenta o processo. Aguenta o processo. Eu pegava um rolinho e eu começava a pintar aquela parede. E eu olhava e falava assim, eu nunca vou conseguir pintar essa parede, olha o tanto de coisa que tem. Eu subia no andaime de 8 metros de altura, minha perna tremia, eu falava assim, eu acho que eu vou cair daqui, eu vou morrer, Senhor me ajuda. Ele aguenta o processo, porque uma hora você vai ver essa casa cheia, você vai ver muitos filhos voltando, você vai ver muitas pessoas se rendendo ao Senhor. Nessa piscina muitas pessoas serão batizadas. Aguenta o processo. Eu não sei, vocês que foram lá trabalhar em algum dia, eu não sei o que é que o Senhor falou com vocês, mas eu sei que Ele falou com vocês em algum momento. Eu não sei qual foi a sensação enquanto vocês quebravam uma parede, arrancavam um azulejo, faziam alguma coisa, mas comigo Ele falava em todo o tempo. Ele me mostrava em todo o tempo. E ter que aguentar a pressão é difícil demais, mas Ele me levou a águas mais profundas. Ele disse, você quer ir? Eu falei, eu quero. O Senhor não te obriga a ir, irmão, mas se você um dia orou e falou, eu quero, então esteja preparado para ser esmagado.
Essa mensagem não é para todos vocês, essa mensagem é para aqueles que são homens e mulheres de Deus, que decidiram ir mais fundo. Para você que não quer ir, irmão, fica na beira da praia e só fica contemplando aquilo que Deus vai fazer e está tudo bem, está de boa. Mas se você estiver disposto a viver isso, saiba que você vai ser esmagado. Deus não vai te pedir autorização de nada, Deus só vai mandar e você vai obedecer. Nesse processo, um pastor mandou mensagem para mim falando assim: irmão, eu preciso de 10 cadeiras, você consegue me arrumar 10 cadeiras? A gente está transicionando aqui, a igreja e tal. Eu falei: irmão, espere eu mudar de templo, assim que eu mudar de templo eu te dou 10 cadeiras. Tá de boa, vou conseguir aqui, a gente vai se organizando, eu te dou 10 cadeiras, porque agora eu não consigo. E assim que eu desliguei o celular, eu recebi uma mensagem de um pastor: pastor, estou te enviando aí 150 cadeiras. E o Espírito Santo falou para mim: eu estou muito chateado com você. Você recusou dar 10 cadeiras para alguém, e eu já tinha preparado 150 para você. Você não foi aprovado. E aquilo arrebentou meu coração. Você quer ir mais profundo, irmão? Você quer ser extraordinário? Você precisa suportar o processo. Deus vai te esmagar a todo momento, porque Ele sabe que dentro de você existe um suco, existe um azeite que pode alimentar e matar a sede de uma multidão. Você quer ser extraordinário? Entregue sua vida ao Senhor. Não venha de domingo a domingo aqui simplesmente para poder ver: o senhor acha que eu devo fazer isso, o senhor acha que eu devo fazer aquilo. Não, vem aqui e fala assim: eu estou disposto. Faz o que o senhor quiser da minha vida. Nós recebemos diversas palavras nos últimos meses que a casa do Pai seria uma casa de milagres, que essa igreja seria uma igreja onde haveriam muitos milagres. Eu te faço uma pergunta: você gostaria que essa igreja fosse uma igreja que tivesse muitos milagres, sim ou não? Vou te perguntar mais uma vez e pense bem na sua resposta. Você gostaria sinceramente que essa igreja se tornasse uma igreja de milagres, sim ou não? O que é um milagre? Parecendo a escola do Marco Mello, não tá? Valendo uma paçoquinha. O que é um milagre? Um milagre é aquilo que Deus realiza em nossas vidas quando nada mais pode resolver. Pastor Igor disse que queria ser um milagre, e ele está vivendo na pele o que é ser um milagre. Pastora Bruna queria ser um milagre, e ela viveu na pele o que é ser um milagre. Você quer ser alguém que vai viver milagres, irmão? Você está disposto a ser amassado e ir para as águas mais profundas? Você está disposto a perder relacionamentos, ser excluído às vezes? Porque só existe vitória se houver guerra. Só existe milagre se houver situações a qual você não tem mais controle. Ninguém aqui dentro pode resolver mais. Ser uma igreja conhecida por uma igreja de milagres, é necessário que no nosso meio hajam situações e circunstâncias que necessitem de um milagre. Será que o Senhor Ele pode usar a tua vida hoje para dizer que essa igreja é uma igreja de milagres? Não precisa me responder. Será que o Senhor pode usar a tua vida? Será que o Senhor pode usar o teu casamento? Você que entrou aqui querendo se divorciar, você que entrou aqui decidido a largar sua esposa, sua casa, será que o Senhor pode falar assim: deixa eu fazer um milagre no teu casamento? Ninguém consegue resolver. Homem nenhum conseguiu resolver, terapeuta emocional de casamento não conseguiu resolver. Deixa eu ser um milagre no casamento de vocês. Será que você tem coragem de voltar para tua esposa? Será que você tem vontade de voltar para o teu marido? Quer ser um milagre, irmão? Quer ser extraordinário? No começo do ano Deus pediu para que eu jejuasse 40 dias só no líquido. A coisa que eu mais gosto na vida é comer. E quando você me olha, faz todo sentido o que eu estou falando. Deus falou assim: não coma nada. Eu tive que abrir mão da coisa que eu mais gostava na vida, de comer churrasco, picanha, aleluias. Porque eu decidi viver um milagre na minha vida, irmão. Se coloca de pé, eu quero orar com você.
Será que hoje você tem coragem de fazer essa oração com Ele? Será que você tem coragem para falar para Ele assim: Senhor, pode me usar. Eu não sei qual é a necessidade que tem aqui na terra, Senhor, mas se precisar da minha vida, eu estou disposto. Meu corpo é seu. Os meus talentos e os meus dons são seus. Os meus recursos são seus. Se eu tiver que zerar a minha conta do banco agora para poder construir uma casa para quem não tem casa, eis-me aqui. Se eu tiver que zerar os meus recursos para poder trazer dignidade para a família de alguém, eis-me aqui. Será que você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Você quer ser extraordinário? Diga-me, você quer ser? Suporte o processo. Aguente as pessoas falarem mal de você. Aguente as pessoas dizerem que você não é de Deus. Se permita ser esmagado, amassado. Vá nas águas aonde os seus pés não podem mais tocar o solo, aonde a tua respiração é um pouco mais ofegante, aonde o ambiente é mais desconfortável, aonde você não está na sua melhor habilidade, que é andar, mas sim agora nadar, aonde você tem que se concentrar muito bem para poder boiar, porque senão você começa a afundar e começa a engolir água, perder a respiração. Você tem coragem de ir para esse ambiente com Ele hoje? Esse ambiente não é romântico, irmão. Esse ambiente não é um ambiente a qual muitos dos nossos jovens clamam dizendo: vem Senhor, toque em mim, faz algo na minha vida. Não é esse o ambiente é um ambiente terrível, é um ambiente de desconforto, é um ambiente onde você perde o controle, é um ambiente onde não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E vai chegar uma hora a qual você verá a glória de Deus e todas as coisas vão mudar. Mas para ver a glória de Deus, precisa passar pelo processo. Ande um pouco mais. Como que você quer ser extraordinário sendo que você não consegue respeitar os seus pais? Como você quer ser extraordinário sendo que quando o seu pai diz algo para você, você é o primeiro a rebater e questionar e bater de frente? Não tem como ser extraordinário sendo que você não consegue vencer a mosca. Como você quer ser extraordinário sendo que você não sabe lidar com relacionamentos dentro da igreja? Ovelha batendo cabeça com ovelha. Quer ser extraordinário, irmão? Vença nos relacionamentos. Como você quer ser extraordinário sendo que você não sabe discernir quem é lobo em pele de ovelha, quem está entrando para tentar destruir, quem é que está entrando para tentar matar? Não há discernimento espiritual. É difícil ser extraordinário assim. Essa noite o Senhor está te chamando para águas mais profundas. Se você não quiser ir, não tem problema, irmão. Fica na beira da praia, vendo quem é que está se arriscando, quem é que está se afogando, quem é que está tentando algo novo. Mas se você estiver disposto a ir mais profundo, irmão, lança-se na presença dEle. Eu vou te dar um conselho e depois nós vamos louvar ao Senhor. Cuidado com a oração que você vai fazer agora nesse altar. Cuidado com o que você vai declarar ao Senhor aqui diante desse altar. Pense bem, porque eu creio que todas as orações que forem feitas aqui agora serão atendidas. E se você disser: Senhor, me usa, Ele vai te usar do jeito dele, não do seu. E se for preciso te esmagar, Ele vai fazer. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, se você está decidido de uma forma muito racional a fazer o que o Senhor quer de você, sai do seu lugar e vem para cá, nós vamos orar em nome de Jesus.